é DDD 21 997100537. E daqui das coisas, Mulher Livre é nossa. Nunca se saberá se foi a abundância de talentos, a quantidade de grandes pensamentos, ou mesmo o mau humor dos críticos daquela época. Prestes a sair do sexteto de Miles Davis, Cannonball gravou o álbum Cannonball Takes Charge, no ano de 1959. Um disco recebido com relativa frieza pelo mundo do jazz. Nesse álbum, o saxofonista exibiu com extrema competência todos os seus dotes musicais, tocando como único solista da formação. Adley estava em ótima forma e os temas se destacaram